Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da quinta rodada do torneio de candidatos. Nessa partida de agora a gente tem o russo Alexander Grischuk contra o dragão chinês Ding Liren. Vamos dar uma olhada nessa partida. O Grischuk abre com o peão do rei E4 e aqui E5 pelo dragão chinês. Cavalo em F3, cavalo C6 e bispo B5. Abertura espanhola ou abertura Ruy Lopes aqui pelo Grischuk. A6 pelo Ding Liren, o bispo vai para proteção em A4. Cavalo em F6, atacando em E4, Roque convidando a captura em E4, mas aqui o Ding Liren prefere desenvolver peça com o bispo em E7, torre 1 protegendo o peão central e agora B5. O bispo está atacado, vai para B3 e agora Roque colocando o rei em segurança. H3, evitando a entrada de peças em G4 no futuro, bispo B7, D3 protegendo o peão central e agora D5. O Ding Liren vai para uma ideia parecida com o gambito Marshall da Ruy Lopes. As negras, depois de capturar aqui, as negras estão entregando o peão de E5, né? A partida segue com E por D5, cavalo por D5 e agora as brancas podem, se quiserem, capturar aqui o peão de E5. É uma ideia bem parecida com o gambito Marshall. As pretas entregam esse peão para partirem, para ganharem alguns tempos e partirem para uns ataques aí muito fortes. É uma linha bem perigosa. O Grischuk prefere seguir os manuais, seguir os livros e desenvolver peças, né? Essas peças aqui, vejam bem, não se mexeram ainda, portanto, cavalo de bem em D2. Dama D7 foi jogado, A4, F6 defendendo no centro, cavalo em E4 e agora cavalo A5, atacando o bispo. O bispo vem para A2 e agora C5. O Ding Liren vai expandindo aí na ala da dama. Bispo em E3, olha só, duas peças agora atacando em C5. Torre de F em C8, duas defesas, portanto, não dá para capturar. E agora, depois de A por B5, são dois ataques, são duas defesas. Para poder capturar, você sempre tem que ter um número maior. Mas o Grischuk não quer nem saber e captura mesmo assim. Cavalo por C5, na verdade ele está enxergando um tema tático aqui. Ele está esperando que depois de bispo por C5, bispo por C5 e torre por C5, não foi assim que seguiu na partida, aí ele teria o garfo aqui com B4, né, recuperando peça. Nada disso, Rafael, depois de B4 tem cavalo por B4. Não dá, né, aqui o cavalo está cravado, então realmente nessa linha o Grischuk recuperaria a peça e a partida poderia ter seguido dessa forma, inclusive. Mas não foi assim que seguiu. Aqui o Ding Liren prefere fazer o lance torre por C5, olha que legal, né, oferecendo aqui a possibilidade de ficar com duas peças menores pela torre ficaria melhor para as negras agora. Não vale a pena para o Grischuk capturar essa torre, porque não foi o lance jogado. Depois de bispo por C5, bispo por C5, não tem mais o garfo, né? Agora o bispo está capturando esse peão. E aí duas peças menores por uma torre estaria melhor para o Ding Liren. Então, depois aqui de torre por C5, que foi o lance jogado pelo Ding Liren, o Grischuk segue imediatamente com B4. A partida segue com torre de C8, colocando a torre em segurança e B por A5, recuperando aí a peça. Rei H8, né? Muito incômodo esse bispo aqui nessa diagonal. Rei H8 libertando o cavalo. Agora o bispo está atacado, bispo em D2 e cavalo B4 atacando o bispo. O bispo vem para B3 e agora bispo D5, tentando trocar esse bispo perigosíssimo da Ruy Lopes, né? Esse bispo aí, sempre que as pretas podem, elas dão um jeito de trocar. Bispo por D5, dama por D5 e agora torre C1. Vejam que posição interessante, né? Aqui as pretas estão atacando o peão de C2. Torre em C1 deixa o peão de A5, foi o lance jogado. Mas aqui o Ding Liren prefere simplesmente jogar com cavalo C6, atacando o peão de A5, né? Por que que não dá para jogar torre por A5 aqui? Por que que o Ding Liren não fez esse lance? Bom, aqui existe uma questão tática, tá bem? Aqui as brancas poderiam jogar cavalo por E5, olha que interessante essa continuação. E depois de F por E5, as brancas teriam um forte ataque aqui com dama G4, olha que tema bacana, atacando a torre e atacando o cavalo, né? E aqui ficaria melhor para as brancas, depois de torre de A em A8, por exemplo, torre de A aqui em A8, bispo por B4, né? E aqui dama por B4. A gente teria aí as brancas com um peão a mais e um final aí, enfim, tem muito jogo, tudo pode acontecer, mas as brancas dificilmente perdem numa linha como essa. O Grischuk teria possibilidade de lutar aí por uma vitória, tentar criar um peão passado e tudo mais, né? Então, muito interessante, né, essa linha, essa posição aqui
de dama por D5, lance torre C1, né? Deixando aqui o peão com essa ideia de jogar cavalo por E5. Bacana! Bom, a partida seguiu com cavalo C6 e aqui o Krikor também, durante a live, eu estava nesse momento na live do Krikor e aqui ele comentou, será que o Ding Liren vai jogar cavalo A2, né? Seria uma ideia interessante, convidando ao empate, né? Porque aí depois de torre A1, por exemplo, cavalo B4, torre C1. Então seria uma possibilidade deles empatarem, né? Mas o Ding Liren preferiu seguir aqui com... Preferiu seguir nessa posição com cavalo C6, atacando o peão de A5. E a partida segue com C4, atacando a dama. B por C4, torre por C4. Então, cavalo por A5 e agora torre por C8, cheque e torre por C8. Tudo igual, questão material, 4 peões aí para cada um, 2 peças menores para cada uma dama e uma torre. É vez das brancas jogarem, as brancas têm esse problema, um peão isolado, aí, um peão enfraquecido em D3 e o que jogar nessa posição. E o Grischuk na hora certa faz o lance instrutivo aqui, D4, né? O Rafael, não tá caindo o cavalo aqui? Não, o cavalo tá protegido aqui pela dama, né? Então D4 foi jogado e esse lance é bem instrutivo porque ele aproveita o tema da cravada aqui, olha só, o peão não pode capturar se não tá caindo o bispo, né? E a dama, claro que não vai capturar. Então a partida seguiu com cavalo C6 e dessa forma inteligente o Grischuk se livra do seu peão isolado com D por E5, cavalo por E5, cavalo por E5, F por E5 e agora dama G4. Rafael do céu, o Grischuk pendurou o bispo. Na verdade não, o Ding Liren não vai cair nessa porque a sua torre está caindo, né? Então aqui foi simplesmente jogado torre D8, intensificando a pressão sobre o bispo. São 2 ataques, nenhuma defesa, é melhor tirar essa peça daí. Portanto, bispo em E3, bispo em F6 foi jogado e agora a torre C1. Dama D7 propondo a troca das damas, dama H5 evitando, dama E8, vamos trocar, dama F3 não vamos não. E aqui torre C8 propondo a troca das torres. O Grischuk não quer trocar a torre também, torre D1, agora torre D8, torre C1 evitando as trocas, torre C8 e aqui praticamente propondo empate, mas o Grischuk muda um pouquinho, torre B1, torre B8 e agora torre E1, não está afim de trocar peça. Dama G6 foi jogado, agora bispo em A7 atacando a torre vem para C8 e dama B7 pressionando a torre. Dama C2 protegendo a torre lá de C8, agora o bispo volta para E3 e dama C6 propondo a troca das damas. Dama B4 evitando H5 aqui pelo Ding Liren e agora bispo C1 aqui pelo Grischuk. Dama C2, bispo em E3, torre D8 e agora dama em B1 propondo as trocas. Dama por B1, torre por B1 e a gente tem esse final agora. Torre bispo contra torre bispo, 3 peões para cada um, tudo bem, as brancas têm uma ilha de peão contra 2 ilhas de peões aqui das negras, mas com poucas peças aí no tabuleiro, não parece ser uma vantagem significativa. Rei H7 foi jogado G4, H para o G4, H para o G4, torre D6, Rei G2, os reis entrando na briga, Rei G6, Rei F3, bispo G5 propondo aí as trocas, Rei em E4, bispo por E3, F por E3 e agora tá tudo igual, 2 ilhas de peões para cada um. E depois de torre E6 e torre B7, a partida ainda seguiu mais um pouquinho, torre E8, torre A7 e ambos os jogadores aí concordaram no empate, né? Então aqui realmente não tem como, nenhum dos dois lados vai conseguir progredir, os reis estão muito bem colocados, né? As torres ambas estão muito bem colocadas, não existe como você querer forçar uma vitória numa posição como essa, por isso é um empate, né? Ah, Rafael, volta um pouquinho aí, ó, depois aqui, aqui as brancas jogaram torre B7, não podia ter jogado torre B5 aqui atacando o peão? Bom, as pretas poderiam se defender tranquilamente com rei F6 e depois de G5, por exemplo, rei por G5, torre por G5, cheque, as pretas jogam rei F6 aqui e seguram tudo, tá? Depois de torre por E6, rei por E6, a gente também teria um final aí equilibrado, um final empatado, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, vamos lá. Opa, vamos clicar aqui. Legal, olha isso, gente. 99% de precisão para o Grischuk contra 98,9% de precisão para o Ding Liren. 35 aí dos lances do Grischuk foram os melhores contra 34 do Ding Liren. 3 lances excelentes contra 4. 6 lances bons para o Grischuk. 7 para o Ding Liren. 9 lances aí de livro. Uma imprecisão para o Grischuk e só na partida toda só existiu uma imprecisão. Olha só aqui o gráfico, a partida muito balanceada, né? Nenhum jogador teve uma vantagem. Pessoal, esse é o nível aí do torneio de candidatos, né? É sensacional.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!